Então, bom dia pessoal, bem-vindos a mais este dia de trabalho nosso aqui do curso de Ciência e Computação, projeto nosso do EMSEC. Então nós temos aqui o empreendedor Denilson Porra, da EFEC, e o Dan, que é nosso aluno, ex-aluno, né, da Ciência da Computação, aqui como vocês do curso. Então vou passar para a apresentação deles. Está a palavra com vocês. Bom, gente, bom dia para todo mundo, né? Como o Alexandrino já falou, eu fui um aluno, terminei o curso já faz um tempinho. Acho que vale ressaltar assim, que no primeiro ano tomei muita bomba, reprovei em quase tudo. Assim, achei que, por um instante da minha vida, achei que tecnologia não era mais para mim. Aí depois fui atrás, fui indo, e eu acho que mais por persistência, assim, teimosia, eu consegui avançar, evoluir, e hoje estou aí. A ideia é que, como o Fábio ele levantou para vocês, é a gente falar um pouquinho da EFEC, um pouco sobre a carreira de tecnologia, como está o mercado aqui, principalmente aqui na região, e eu vou falar um pouquinho da parte tecnológica para vocês, que eu acho que é interessante também. Bom, antes de mais nada, queria falar um pouquinho sobre como que é o modelo de negócio da Effect. A gente trabalha num modelo muito semelhante que por exemplo, algo muito conhecido de vocês é a Netflix, Spotify, Amazon Prime, né? Eu acho que é bem conhecido, que é no modelo de SaaS. Ou seja, a gente simplesmente vende mensalidades, a gente não vende o software empacotado, né? Já entrega, por exemplo, o software e fica do domínio dos nossos clientes. O software é nosso, a gente tem um software genérico e a gente vende licenças para os nossos clientes. Então, basicamente, esse é o modelo de negócio principal da Effect hoje. Aqui eu tenho só um modelinho do que a gente trabalha, só para contextualizar vocês. Basicamente, a gente trabalha com licitação para quebrar esse processo burocrático. Assim, eu quando entrei no Effect, não sabia nem que essa palavra existia, nem não sabia que era tão burocrático negociar com o governo, enfim. E na minha cabeça, que eu acho que é o mais comum, quando a gente vai vender alguma coisa para uma outra pessoa, seja pessoa física ou se eu tenho uma empresa, é simplesmente ir lá e vender, ou a própria pessoa vem até mim e compra. Só que para prefeitura, órgão público, não é assim. Por quê? Se eu trabalho na prefeitura, por exemplo, ou na prefeitura de Rio do Sul, que está ao nosso alcance, né? Se eu trabalho nessa instituição, eu posso simplesmente, além de trabalhar na prefeitura, ter uma empresa de caneta. Então eu poderia comprar de mim mesmo. E então, para evitar esse tipo de jogada, é que existe licitação. Então, basicamente, assim, a prefeitura, quando vai comprar alguma coisa, eu usei o exemplo de caneta, né? É mais simples para a gente entender. Mas quando a prefeitura ela vai comprar alguma coisa, basicamente ela vai abrir uma intenção de compra. Então ela vai avisar as empresas, ó, tô comprando caneta. Deixa eu ver se... Estou comprando caneta, e a partir desse momento, várias empresas, quantas empresas forem, podem demonstrar interesse em querer vender essa caneta. Então, por exemplo, é que nem um OLX da vida, só que no OLX a gente coloca lá um produto para vender, em vez de eu colocar um produto em si, a prefeitura usa alguns sites, muito parecidos inclusive, para colocar a intenção de compra. E essa intenção a gente chama de edital. Basicamente é um documento lá falando, ó, Prefeitura de Rio do Sul, nós estamos comprando lotes de canetas e quem quiser vender, agora é a hora. E aí, basicamente, começam as empresas oferecer ofertas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu posso querer lucrar vendendo para o governo, eu vou colocar minha oferta inicial. A empresa X pode fazer outra oferta, Y.
faz outra oferta, e aí quando tiver um montante de empresa, passar um tempo X, aí já começa as etapas de decisão, né? Qual empresa vai ter o melhor custo-benefício do lado da prefeitura. Uma das etapas, assim, eu não vou entrar muito a fundo, né? Mas uma das etapas é um leilão invertido, né? Então, como funciona? Basicamente, se eu tenho 3 empresas que estão participando, querendo vender para a Prefeitura de Rio do Sul, ganha quem tiver o menor preço. Como a Prefeitura está lidando com o dinheiro público, né, o nosso dinheiro, então acaba que eles vão buscar o melhor preço possível nessa compra para otimizar esse dinheiro. Então começa a rolar um leilão invertido e a empresa que ofertar, dá o lance, o menor lance possível de venda, a prefeitura vai lá e compra. Então, por exemplo, as 3 empresas colocaram uma oferta de R$2. E aí começa a empresa X, R$1,99. A empresa Y dá um lance de R$1,98. E geralmente é um chat mesmo, ou alguns sites onde a gente simplesmente coloca manualmente lá o lance e vai decrementando até ninguém dar um lance menor. Então, outra das etapas, como eu tinha mencionado, né, na verdade isso aqui é só para mostrar, como eu falei para vocês. Então, basicamente tem uma pessoa da prefeitura, um funcionário que está lá coordenando essa licitação, né? Então, quando vai iniciar, abrir intenção de compra, e enfim, tudo mais, e aí começa a rolar os lances, e aí no final, se ninguém dá mais nenhum lance, né, um lance para baixo ali, acaba a licitação e leva a empresa que tiver o menor preço. Bom, e como funciona? Depois dessa etapa, fechou, deu tudo certo? Na verdade, aí entra mais um monte de burocracia, porque essa empresa, eu posso ter ganhado essa licitação com menor preço, só que a prefeitura, sei lá, tá querendo comprar caneta, sei lá, do tipo azul, da cor azul, por exemplo. E eu não me liguei na hora e eu tô vendendo, minha empresa só trabalha com caneta da cor vermelha. Então isso tá irregular, né? Não tá de acordo com a licitação. Então acaba que eu vou ser desclassificado e aí o segundo lugar vai levar. Então tem mais esse processo depois para validar quem que acaba levando. Então, em essência, tá? Basicamente a gente tem dividir essas etapas num processo para vender para a prefeitura. Então a gente tem buscar essas intenções de compra, né? Por exemplo, eu posso ser de Rio do Sul, ter uma empresa de caneta, mas eu posso querer vender para qualquer prefeitura, qualquer órgão, para a prefeitura, sei lá, de Floripa ou até de outro estado, nada me impede, mas eu tenho que saber onde que essas prefeituras estão colocando essas intenções de compra e tudo mais. A segunda etapa é enviar, eu como empresa, enviar essa proposta, né? Quero vender para ti, certo? A terceira é a parte de disputa, o leilão invertido, que eu comentei com vocês agora. E a última parte é o chat, que é justamente quando o funcionário público, que a gente chama de pregoeiro, ele acaba pedindo alguns documentos para saber se está tudo de acordo. Se não tiver, a gente acaba sendo desclassificado. Então, em essência, tudo isso, e até quando eu entrei na empresa, eu achei muito chato. E é um processo para vender, se eu fosse vender para uma prefeitura, eu acho que eu já ia acabar desistindo no meio do caminho, porque realmente, sim, falando parece ser simples, mas é muito documento, tem que estar tudo de acordo, enfim. É muito chato, muito trabalhoso vender para o governo. E aí que nasce a ideia da Effect. Basicamente assim, a gente tem várias empresas que trabalham num modelo muito parecido, que descobriram um processo que é burocrático, né? Não necessariamente, não que não funcione, mas ele é lento, ele é trabalhoso, e foram lá inventar uma solução muito mais simples e foi que deu o boom. Por exemplo, um caso muito famoso que eu gosto de citar é o Nubank. Eu acho que a maioria de vocês deve usar o Nubank por aí, né? E nas antigas, quando a gente não tinha banco digital, basicamente a gente tinha que
por exemplo, abrir conta, tem que ir lá no banco. Quero fazer um depósito em poupança, tem que ir lá no banco. E aí tu pega fila e fila e fila. Isso era um saco, porque a gente acaba, em alguns momentos, perdia 1, 2 horas com o banco e só com fila para, às vezes, fazer coisas muito simples. E aí a Nubank vem e falou, ó, vamos fazer tudo digital, tudo com celular. E aí deu o boom que a gente conhece hoje, o roxinho, que dificilmente alguém não vê a logo da Nubank que não conhece. A Uber é o mesmo caso. Hoje já tem vários concorrentes, né? Mas no início a Uber foi uma das pioneiras. Também, táxi era... tu tinha que ter telefone, tinha que ir atrás. E a Uber vem também, vamos simplificar um processo que é chato, de uma maneira simples. E essa também é a ideia da Effect. Então, todos aqueles processos, a parte de disputar, de buscar em 1 milhão de sites para ver quando... Todo dia eu tinha que ficar entrando nos sites para saber qual prefeitura está vendendo. A parte de disputa, eu tenho que ficar lá disponível dando esses lances. Então, por exemplo, se eu, sei lá, uma disputa pode demorar desde alguns minutos até horas. Então, por exemplo, se eu estou lá trabalhando, dando lance, e eu fico apertado para ir no banheiro, eu não posso. Eu tenho que botar alguém ali, porque senão eu já vou perder esse leilão, porque é em tempo real. E aí acaba que às vezes eu vou perder uma venda de milhões. Então a ideia é justamente a gente trabalha nesse sentido para tentar automatizar o máximo que a gente conseguir, porque assim, no final das contas, trabalhar num processo muito repetitivo é chato e a gente consegue automatizar muita coisa. Então, ao invés de estar tendo, por exemplo, que buscar de vários sites, uma das soluções é a gente centraliza tudo isso e aí a pessoa coloca, por exemplo, de novo, se eu estou vendendo caneta, eu coloco ali só uma configuração, ó, vendo caneta, e aí por dia eu recebo e-mails de quando tiver uma oportunidade, sei lá, a prefeitura de Floripa vai querer comprar caneta, sei lá, mês que vem. Eu vou receber uma notificação no meu e-mail e aí eu posso participar. Prefeitura, sei lá, de São Paulo vai comprar, eu posso participar. Então isso é uma forma de ser alertado, então eu não preciso ficar em cima de olho, vou receber no meu e-mail, posso receber no meu celular também. A parte das disputas, que são manuais, a gente tem um robozinho, então, por exemplo, se alguém dá um lance, baixou 1 centavo lá do pacote, né, da proposta, o nosso robozinho vai lá, dá 1 centavinho a menos e assim por diante. Então a pessoa poderia almoçar, ir no banheiro, deixar lá rodando e no final só ver se conseguiu fechar ali, conseguiu ganhar a disputa. Bom, vou falar um pouquinho da estrutura da Effect, então só quis contextualizar qual que é o foco, né, no que a gente trabalha, né? E eu queria mostrar um pouquinho da estrutura. Uma coisa legal que a gente tem lá é fliperama, então a gente, agora com home office, a gente tenta se encontrar pelo menos uma vez por semana ou esporadicamente para rolar, às vezes, na hora do café, um campeonato de Mortal Kombat, alguma coisa assim, que é bom a gente dar uma desestressada. Mas eu trouxe também uma imagem da estrutura da Effect quando era lá no comecinho. Então ela começou, já tem, se não me engano, 5, 6 anos, né? 2015, né? 2015, isso. E era ali na GTEC, ali no Encontro dos Rios. Era só uma salinha bem simples. Quando eu entrei, ainda estava quase em processo de transição, mas cheguei a trabalhar alguns meses nessa salinha aí. Então aqui, esse ali foi o primeiro colaborador da Effect, lá o de trás. E desde então, aqui já começou a crescer a equipe, ainda na mesma salinha. Em questão de alguns meses, um ano, a gente já escalou bastante a equipe. Então, um tempo depois, chegou esse senhorzinho aqui que vai apresentar para vocês depois como um dos sócios da empresa na parte de tecnologia. Esses ali são os diretores, todos eles inclusive já deram aula aqui no UFC também. E ali embaixo, a gente, para mostrar a escala que a gente chegou, a gente fez um evento presencial lá em Floripa sobre licitação, então deu bastante gente, era um evento à beira-mar, enfim, tinha todo um show que a gente moldou para
apresentar para os nossos clientes, receber, ter um contato um pouco mais pessoal com os nossos clientes. E aqui é um pouquinho da sede da Effect, ela fica aqui em Rio do Sul, ali no prédio da Unifique, não sei se vocês sabem, ali no, acho que é Classic o nome do prédio, né? Em cima da Unifique a gente tem 2 andares, essas fotos já estão desatualizadas, já mudaram bastante coisa lá dentro, tem fliperama, tem lugar se estou almoçando lá para descansar, tem biblioteca lá dentro, com vários livros, então é um ambiente bem legal. Aqui mais algumas imagens. E o que rolou na pandemia, tá? Como que... eu acho que é uma pergunta que acabo recebendo bastante, pessoas que perguntam da Effect, como que foi a pandemia e como que vai ser daqui para frente. Quando começou o boom ali da pandemia, começou a se falar da pandemia e foi algo sério, concreto, a Effect já simplesmente adaptou tudo para liberar todos os colaboradores para trabalhar em home office. Então não tem... Eu sei que muitas empresas trabalham no modo, hoje principalmente, no modo híbrido, né? Então, acabam trabalhando alguns dias na empresa, outros dias em casa, ou algumas empresas já estão full time trabalhando em casa. A Effect trabalha no modo primário home office, então, por exemplo, como a gente já tem funcionários trabalhando do Brasil todo, do Rio de Janeiro, São Paulo, então fica inviável, né, a gente trazer todo mundo, a gente não tem nem espaço físico para juntar toda essa galera, então nosso foco primário é trabalhar em home office. Então, reuniões, por exemplo, reuniões tem 4, 5 pessoas, 2 pessoas estão na Effect, independente, vai ser tudo num Meet, numa sala de Zoom, enfim, um programa de reunião remota, né? Para justamente dar possibilidade, assim, para as pessoas que estão fora trabalhar. Então, todas as políticas de empresa, modo de trabalhar, o dia a dia, todo se concentra nessa forma de trabalho remoto. E o que vai rolar, por exemplo, vamos supor que agora a maioria está vacinado, a gente conseguiria trazer algumas pessoas para dentro do Effect novo, só que a ideia não é essa, a gente vai manter essa filosofia de trabalhar em home office, porque ela é muito vantajosa, a gente conseguiu se adaptar muito rápido e funciona muito bem. Então, quem se sente confortável trabalhando em casa, trabalha em casa. Esporadicamente, a gente combina, vamos se encontrar na Effect. Às vezes é bom ter um contato humano, né? Senão a gente acaba ficando louco. E isso é um negócio que, mesmo a gente da computação que talvez não gosta de ter um contato social ali, não gosta de botar o fonezinho, programar ou fazer alguma coisa, mesmo assim na pandemia a gente ficou louco, assim, não aguentava mais, precisava ter pelo menos outra pessoa para dar risada das nossas cagadas. Então, a gente tenta fazer, a gente junta a galera mesmo ali dentro para tentar pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, mas isso é tudo coisas que a gente fez, né? Então é opcional, não vai todo mundo, às vezes vai quem pode, algumas pessoas nem conseguem, não são de Rio do Sul, né? Mas a ideia é a gente focar e continuar nessa filosofia de home office. Eu vou falar um pouquinho das tecnologias bem rapidinho. O que a gente usa lá, tá? E o que eu acho que é legal agora para vocês fazer essa ponte. Eu não sei, vocês eu acho que estão já perto da finaleira, estão no início, como é que tá? Ou tudo isso? Tem 3, 4 semestres. Terceira? Então, basicamente, assim, algumas coisas provavelmente vocês já viram, algumas disciplinas, outras vocês vão ver ainda ao longo do curso. Mas basicamente, assim, coisas que a gente utiliza lá dentro na nossa stack, que vocês vão ver aqui na faculdade. Sistemas distribuídos, a gente usa muito, porque, por exemplo, um dos nossos desafios para fazer toda essa plataforma funcionar, a gente tem vários sites, né? Vários sites que as prefeituras colocam lá a intenção de compra. Então não é um site centralizado onde todas as prefeituras usam. Então, por exemplo, Prefeitura de Rio do Sul tem um site de Rio do Sul para fazer essa publicação. Prefeitura de Floripa pode ter o seu próprio site. Então a gente não tem uma regra
que junta todo mundo em um portal. Existem alguns portais famosos que bastante órgão público usa, mas não necessariamente todas as oportunidades estão ali dentro. Então, qual que é a nossa jogada lá dentro, falando do lado tecnológico? A gente cria robôs, né, via programação, que fica lendo esses sites, né, durante o dia todo, né, todo dia da semana, e a gente fica capturando essas informações desses sites. Basicamente é um robozinho que fica lendo toda a página e traz todas essas informações, a gente armazena numa base de dados. Então a gente tem bastante dados desses portais, justamente para a gente conseguir processar informações, saber preço, mandar alerta para os nossos clientes. E tudo isso, por exemplo, um desafio no meio do caminho aqueles CAPTCHA. Provavelmente vocês já viram em algum site, eu não sou um robô. E aí é que tá, a gente é um robô, a gente está trabalhando com o robô, então o nosso robô tem que passar por esse processo. Então esse é um desafio muito grande que a gente passa. Tem aquelas imagens, né, que a gente tem que selecionar, o que é um ônibus, selecione as faixas de pedestres. E se o robô não passa por isso ali, porque a gente geralmente tem que entrar na plataforma, logar na plataforma, ou nesses sites, e são sites assim, sei lá, tem site dos anos 2000 que não foram atualizados, mas que as prefeituras usam, então é outro desafio. Então, para a gente conseguir fazer todos esses processos em um tempo hábil, uma latência baixa, e trazer essas informações numa velocidade legal, a gente trabalha muito com sistemas distribuídos. Então a gente tem muitos servidores espalhados e neles a gente roda, sei lá, quando a gente quer uma performance melhor, a gente roda 1, 2, 3, 6, 10 réplicas da mesma aplicação, rodando ao mesmo tempo para o mesmo portal, pegando informações diferentes para a gente acaba quebrando, né? Então, às vezes, o site tem lá, sei lá, botar 20 páginas, dessas 20 páginas a gente consegue quebrar, rodar 20 aplicações, 20 robozinhos, pegar cada uma página, tudo ao mesmo tempo, né, de forma distribuída, e aí a gente baixa lá embaixo esse tempo, né, de execução. Então, sistemas distribuídos é muito forte. Vocês vão ter, eu acho, tem na grade uma disciplina de sistemas distribuídos. Parte de redes a gente usa bastante também, como eu comentei para vocês. Os robozinhos, eles ficam entrando nesses sites para coletar essa informação, só que não é, na maioria dos casos, não é um navegador que abre, vai lá e pega essas informações. A gente trabalha com requests, né, com requisições HTTP. Então, assim como o navegador trabalha dessa forma, né, então a gente acaba vendo essa interface gráfica, as imagens renderizadas, tudo bonitinho, mas por baixo dos panos que o navegador faz é o que a gente tenta replicar no robô, que são protocolos de rede, enfim. E aí a gente usa bastante a parte de rede também, um conceito bem forte. Parte de segurança, ainda mais a gente vive numa época de pandemia, de ataque cibernético. A gente já sofreu alguns ataques. Grandes empresas de tecnologia aqui do Rio do Sul, apesar de ser uma cidade não tão grande, quase todas já sofreram algum tipo de ataque, não necessariamente bem sucedido, mas é algo que está acontecendo bastante. Então, segurança é um ponto muito importante, é uma carreira muito importante. Parte de banco de dados. A gente tem que armazenar muitos dados, né? Então, é muito site, é muita informação. Às vezes a gente pega muito lixo junto, então a gente tem que filtrar muita coisa, trabalhar com dados. Então a gente trabalha bastante com banco de dados relacionais e não relacionais também. Então a gente tem bastante coisa. Parte de programação, provavelmente vocês já estão começando com algoritmo, programação orientada a objeto. A gente é uma empresa de tecnologia, então vai ter código, vai ter aplicação rodando e precisa de programação, precisa de muita programação, né? Então a gente tem muita aplicação rodando. Nuvem, a gente trabalha muito com o conceito de nuvem, a gente usa a Amazon como um dos provedores, né, de servidores, a Google também a gente usa bastante, e basicamente, assim, muitas tecnologias que vocês forem pensar, passar na cabeça de vocês, ou vocês viram alguma notícia de linguagem, qual linguagem vou começar, ou essa linguagem está bombando, essa tecnologia está bombando, provavelmente a gente está usando lá dentro, tá, de alguma forma.
Aqui algumas coisas que a gente usa, é muito mais que isso, tá? Eu coloquei uma amostragem, então, se vocês programam ou já tiveram contato com PHP, a gente trabalha em PHP, a gente trabalha com Java, então, para quem programa em Java, Python, a gente trabalha com Python, a gente trabalha com JavaScript, a gente trabalha... Tem até aplicação em Go, que é uma linguagem um pouco mais baixo nível, né? Se a gente for parar para pensar. Mas, enfim, tudo que for linguagem que vocês pensarem, passar na cabeça de vocês, em algum momento a gente já usou ou testou. Outra coisa, a gente não tem uma regra, né? A gente não está escrito em pedra. Então, por exemplo, lá no time de tecnologia, cada pessoa, cada desenvolvedor tem autonomia para solucionar o problema da sua forma. Então, por exemplo, a gente está capturando, buscando essas informações, ou o robô de lance está muito lento. O que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode aplicar uma solução no meio do caminho que processa esses dados ou comprime esses dados para transferir mais rápido, por exemplo. E como que eu vou fazer isso? Aí é que a pessoa, o time que está envolvido, dá para usar linguagens novas. A gente não tem nada, tipo, vai fazer assim, assim, assado. Então a gente busca geralmente pessoas que resolvem problemas e a gente tenta não limitar essa criatividade, né? essa habilidade que é resolver problema. No final das contas, ciência da computação, a gente estuda todos os fundamentos da computação e algo muito importante é a gente se deparar com problemas ao nosso redor, né? E saber resolver, achar formas criativas de resolver esse tipo de coisa. Alguns bancos que a gente usa que são conhecidos, né? Postgres, MySQL, Elasticsearch, que não está aí. O nosso site é em WordPress, só o site principal, né? Para a parte de distribuição de sistemas distribuídos, né? A gente tem Kubernetes, que é muito famoso, né? A tecnologia da própria Google. Enfim, a gente tem N tecnologias que a gente usa lá dentro para fazer tudo isso funcionar. Só para vocês terem uma noção, hoje a gente roda por volta de por volta de 400 a 600 aplicações estão rodando para manter essa plataforma funcionando. Então, e dentro dessas, claro, contando dentro dessas 400 a 600 aplicações, a gente tem, por exemplo, uma aplicação roda com uma única instância agora de madrugada, e agora em horário comercial ela passa a rodar com 10 instâncias, entra dentro do banco de dados, enfim. Então a gente, para fazer tudo funcionar, hoje a gente tem essa média ali de 600 aplicações, microserviços, bancos, tudo rodando. A gente tem vários bancos para conseguir tratar todas essas informações. E tudo isso para fazer nossas capturas, fazer os robozinhos buscarem desses sites, fazer essas disputas, tudo acontecer de uma maneira que é para trazer, basicamente, quebrar essa burocracia que as pessoas têm em licitação. Então a ideia é facilitar a vida de quem quer vender para algum órgão público. Então a gente faz tudo isso para a pessoa simplesmente ir lá, sentar, configurar algumas coisinhas, sair para tomar um café e quando volta já tem ali vender uma proposta de, sei lá, de alguns milhões ou... olha, rola muito dinheiro, né? Eu usei um exemplo de caneta, mas sei, geralmente são compras na casa dos milhões ali que essas prefeituras compram. Então, basicamente, isso é um pouquinho da Effect, de como funciona, a estrutura, algumas tecnologias. Eu vou passar agora a fala para o Lênin, que vai falar um pouquinho da carreira para vocês, tem mais experiência na área aí do que eu. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode pegar meu e-mail com o Alexandrini, ou a gente pode conversar também sobre várias coisas. Quem curte jogar alguma coisa, joga um monte de coisa também. Então, estou disponível aí para vocês, beleza? Obrigado, gente. Bom dia, povo. Tudo certo? Eu fico geralmente um pouco nervoso quando eu vou falar pela primeira vez, então vou fazer um exercício aqui para eu me descompressar e vocês também fazerem isso. Vamos ver se vocês conseguem. Vamos lá.
Ó, nem eu não consigo direito. Difícil, né? Quem conseguiu 100% aí? Deixa eu ver. Não é fácil. Então, toda coisa nova que a gente vai fazer, a gente precisa esforço, né? Precisa de dedicação. Isso aqui é um exercício bobinho, né? Mas na nossa vida a gente precisa se concentrar, estudar e querer fazer aquilo, né? Então, basicamente, o que eu vou falar aqui, falar um pouquinho da minha carreira, como é que eu cheguei até aqui e, assim, tentar transparecer para vocês quais são os desafios todos que eu enfrentei até aqui e não foram só acertos de primeira, né? Porque todo mundo erra. Ó, tá funcionando. Tem que treinar. Então tá, eu sou da turma aí, professor Fábio, professor Juliano, eles foram os meus primeiros professores na área aí. Eu fiz o que vocês têm aqui no UFC, né? Não sei se vocês são a maioria do curso técnico. Eu sei que o Dan é curso técnico. O Dan fez o segundo grau técnico da empresa lá, do UFC, e começou a programar e trabalhar na área de tecnologia. Eu tenho a mesma história, só que eu comecei a estudar em 97. Então acho que foi ali uma das primeiras turmas que o professor Fábio e o professor Juliano lá tocaram lá no Unidade. E esse curso ele tinha duração de 2 anos também, e a gente aprendeu a programar lá. C, eu acho que começou com C, com o Juliano, aprendemos Clipper lá também. E a partir desde 98 eu trabalho com programação. Então hoje de manhã eu fiz a conta, nós estamos em 2022, eu estou há 24 anos trabalhando com esse negócio já. Há 24 anos. O meu primeiro trabalho, a gente começou lá aqui em Rio do Sul mesmo, com programação com Clipper, uma empresa chamada Regis Informática, que hoje se chama Casa Automação, que eu não sei se está aqui no Sul ainda, talvez eu acho que foi para outro lugar. Mas era uma das empresas que tinha aqui na região, e por incrível que pareça, naquela época já existiam algumas empresas de tecnologia aqui. Eu acho que isso era do fato da geração do Fábio e do Juliano, assim como eu fiquei sabendo que o Marcos estava aqui ontem também, né, que é dessa geração também, e começou a trabalhar na Fran, começou com os data centers aqui. E esse negócio foi aumentando até Rio do Sul se tornar o que ele é hoje em termos de tecnologia. Se a gente for considerar uma cidade pequena de 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, posição assim, a gente tem a EFEC com mais de 100 colaboradores, a gente tem a IPM com, eu vou chutar, né, uns 400 colaboradores hoje, a gente tem a Delsoft com 70 colaboradores, a área central deve ter uns 60 colaboradores também, a Magazord lá, empresa de tecnologia, com mais de 100 colaboradores também, tudo na área de tecnologia, né? Fora as outras menores que tem aqui. Então, essa geração acho que inspirou essas outras pessoas, de alguma forma, a criar esse mundo empreendedor aqui em Santa Catarina, aqui em Rio do Sul, que são as empresas de tecnologia, e que eu vou chutar que daqui a uns anos, o Alto Vale aqui ele vai estar mais forte em prestação de serviço e a tecnologia do que a indústria. A gente aqui na nossa região é muito forte na indústria, que é a indústria de metal mecânica, a indústria de jeans, né, dá para dizer que é de vestuário também, e isso está sendo substituído aos poucos, o PIB cada vez mais sendo complementado por área de tecnologia e serviço, né? Que essas empresas elas conseguem uma escala muito maior do que as empresas que precisam de vender bens de produto, bens de consumo, né? Bom, voltando lá na história, né? Então, eu trabalhei alguns anos nessa empresa, programando Clipper, fazia sistema de automação para posto de combustível, mercado, impressora fiscal. Na época não tinha repositório de código, né? E não tinha rede, não tinha nuvem, era tudo em disquete, era uma desgraça. Às vezes o cara viajava 60 km para instalar uma aplicação, chegava lá no cliente com 3 disquetes, um disquete falhava. Aí tu não tinha conexão à internet, tinha que achar algum lugar onde tinha uma internet escada, às vezes para baixar, ou voltar para Rio do Sul para pegar a nave do disquete, que nem CD não tinha, né? Bom, aí no início dos anos 2000 ali, cara, eu fiquei de saco cheio desse negócio. Eu acho que nem o Dan falou aqui, eu desisti de tecnologia, era uma desgraça. Eu tava com a minha cabeça estourando, aí eu fui inventar de fazer comércio exterior. Eu fiz 6 meses daquele negócio e disse, não, eu acho que eu entendo melhor de computador do que administração. Aí eu voltei para frequentar um curso de sistema de informação aqui da unidade.
curso, assim, ele foi um complemento do que eu já havia estudado no curso de processamento de dados, que era o segundo grau, ensino médio, de vocês aqui. Mas foi bastante interessante porque ele me levou a outros desafios que eu tive que enfrentar na época, que era conseguir pagar a faculdade e sem trabalhar, basicamente, porque o conceito de trabalho de meio período não existia naquela época. A faculdade era de manhã, que era paga, aí eu tinha que me virar como é que eu fazia aquilo, né? Eu pedia conta no emprego e eu tive que me virar para conseguir estudar, pagar minhas contas que meu pai também não pagava, né? Aí o Fábio Alexandrini vem com umas ideias de, vamos participar de bolsa de estudo. Então, na época ele estava fazendo doutorado e ele tinha grupos de pesquisa e estudo lá na unidade que ajudavam a financiar a mensalidade do aluno. Então eu pensei, vou embarcar nisso dali. E foi muito legal porque eu aprendi muita coisa lá com o Fábio. A gente não fazia só programação, né? A gente programava, escrevia artigo, revisava documentos, lia, estudava. Então esse foi o jeito que eu consegui, durante algum tempo, bancar a minha faculdade e aprender mais coisas também, né? Junto com aquilo, aí eu comecei a minha jornada empreendedora de fazer uma empresa aqui em Ritsu. Na época ela se chamava Exact Sistemas. A gente começou dividindo um escritóriozinho com outra empresa de encher cartucho, toner e coisa lá na perto da unidade, a gente dividia um aluguel. Depois a gente foi para cima daquele posto de torres que tem aqui no centro, que é o Russi hoje, bem em cima ali. A gente tinha uma empresa de... na época, foi bem... analisando hoje, eu achei que foi bem para frente, assim, porque não tinha muito desse tecnologia em Sul. Que é automação de entrada de lugar. Então a gente tinha lá... o nosso objetivo era fazer automação de clube. Então a gente tinha 2 clubes, o Caça e o Concórdia, que é tudo lá, né? Tudo na frente. Então assim, como é que faz para controlar as pessoas que são sócios, que estão adimplentes ou que não estão adimplentes? Era um problema que a gente tinha para resolver, né? A gente foi atrás de fornecedor de catraca, aquelas catracas que permite a entrada de pessoas, né? E com biometria, em 2002, eu acho, 2004, por ali, com biometria a gente permitia que o associado entrasse ou não dentro do clube. Se ele era adimplente ou não era pagante, né? E aí, bom, acabou os clientes, só tinha 2 clubes aqui no Sul, né? Automatizamos aquilo e acabou. Aí a gente pensou, bom, quais são os outros tipos de problemas que a gente pode resolver, né? Que tem uma situação parecida. Aí, academia. Academia naquela época não tinha controle de entrada. Então a gente começou com uma das maiores academias que tem aqui no Sul, que é a Tempos Academia, e a gente automatizou aquela entrada lá. Depois daquilo, assim, foi um boom, assim. A gente conseguiu um atrás do outro academia, até a própria Tempos foi expandindo, e aquilo ali foi uma coisa... Cara, para nós isso foi maravilhoso, porque a gente achou um ramo de atividade que estava em ascensão e a gente conseguiu implantar o nosso software, né? E os desafios ali da parte técnica eram bem grandes, assim, né? Ninguém conseguia sabia programar em C, fazer conexão biométrica, ler informação do dedo das pessoas e confrontar com o banco de dados para ver se era adimplente ou não. E então foi bem massa, assim. Só que aí começou a segunda, digamos assim, minha segunda pesadelo na área técnica, né? O primeiro foi lá quando eu quis desistir daquele negócio lá que era muito, muito ruim, e esse foi porque eu vinha com um conhecimento muito localizado aqui, da cidade de Rio do Sul, onde as empresas de automação, elas tinham um jeito de trabalhar. Não tinha internet, o cara não podia ficar lendo como é que os outros empreendedores faziam ao redor do mundo, não tinha esse tipo de informação que tem hoje, né? E eu me deparei com a seguinte situação, a gente tinha lá na época mais de 30 clientes já, e eu tinha uma pasta dentro do nosso servidor de aplicação para cada cliente. E aí, quando alguém me pedia alguma coisa ou eu corrigia um bug, eu fazia de primeira naquele cliente. E aí, se esse problema se repetia, eu já não sabia mais onde é que eu tinha feito, porque eu não tinha um repositório único. Eu tinha, a cada cliente que eu adicionava na minha base, eu tinha um novo repositório de fonte. E aí, isso me levou ao caos de novo, porque eu teria que... Era mais fácil para mim, na época, reimplementar aquela correção, aquele feature naquele cliente, do que ficar procurando onde é que eu tinha feito. Era um caos. Aí eu pensei assim, bom, um dos problemas que a tecnologia resolve é a escala, né? Porque consegue, teoricamente, ao longo do prazo, ter o custo marginal zero. Ele vai a zero. Ou seja,
tu fez investimento em tecnologia durante um tempo, ele tem um custo altíssimo, e ao longo do tempo se dilui a quase zero. Porque uma réplica nova do mesmo software, ele não gera, não é proporcional equivalente ao mesmo custo de gerar a primeira versão. Então, ao longo do tempo, ele tende a zero, né? No meu caso, não estava assim, porque eu tinha um custo de ficar mantendo aquilo e fazer funcionar. Eu pensei, bom, não é assim que funciona, eu preciso descobrir como é que ganhar escala, como é que tem empresas grandes, SAP é um exemplo, né, no mundo, como é que a TOTS, a DataSul, empresas grandes da época, até a própria Senior Sistemas aqui de Blumenau, que é uma terceira maior de RP, como é que eles fazem, né, para ter uma escala tão grande? Eles estavam no caso de 1.000 e poucos clientes cada um. Eu pensei, bom, eu vou ter que aprender. Aí eu disse assim, eu falei com o meu sócio, vamos vender esse negócio aqui porque a gente não consegue escalar. Apesar do produto ser bom, a gente não consegue escalar e eu não sei como fazer. Então a gente decidiu, foi em 2006 a gente vendeu a empresa para um outro grupo aqui do Sul, que ainda hoje talvez está com o Genésio, não sei como é o nome do Genésio, se alguém trabalha com ele, não. Que ainda tem fontes lá e tem sistema rodando na nossa aplicação até hoje em dia. Eu peguei e saí e fui para Senior Sistemas com o objetivo de aprender mais. Eu tinha o simples objetivo de que, não é assim que faz, eu preciso saber como a empresa grande faz. Eu fui lá, aprendi pra caramba, trabalhei no setor de tecnologia deles lá, onde se desenvolve tecnologia para os outros programadores programar. É como se fosse aqui na IBM, o time do Clarion Nardelli, onde eles fazem tecnologia para os outros, que é a tal da Frame, né? Para os outros aprenderem para fazerem software, né? Então, eu aprendi programação orientada a objetos, sistemas distribuídos, aprendi um monte de coisa, cara, que eu não teria tido oportunidade hoje, né? Tem YouTube, tem um monte de coisa, mas na época eu não tinha oportunidade. E aí, beleza. Essa etapa cumprida, eu decidi ir mais um passo. Bom, eu preciso ainda... o Fábio, eu acho que implantou isso na minha cabeça na época lá. Eu preciso, porque ele estudou fora do Brasil, eu preciso ir para fora do Brasil para estudar e para saber como é que o resto do mundo se comporta em termos de tecnologia, que não é só no Brasil, né? Então eu saí do Brasil um tempo, trabalhei uns 3, 4 anos para fora, morando fora, fui morar na Europa, como engenheiro de software, depois arquiteto de software, principal engineer lá na empresa que eu estava trabalhando, na área de segurança e tecnologia, então eu aprendi muito sobre criptografia, sobre dados, sobre como é que funciona o sistema operacional, como é que funciona dispositivo Android, iOS, porque a gente era uma empresa de segurança que fornecia software para agências de segurança dos estados, ou seja, no Egito tinha lá, na época, o ditador lá, ele tinha a nossa solução que comprava para conseguir captar a informação dos cidadãos egípcios que não estavam a favor do governo. Então, mas esse tipo de coisa aí também me desanimou um pouquinho, eu tive que sair da empresa porque a gente, apesar de fazer software, né, estava colaborando com alguma coisa que eu achava que não era boa também. Porque, teoricamente, tu podia vender aquele software para tudo quanto é tipo de empresa. E teoricamente era para polícia encontrar bandido, ou seja, né, fazer vigilância em quem tá fora da lei. Mas aí esses governos autoritarismos também usavam da mesma tecnologia para fazer opressão, né? Bom, daí eu voltei para o Brasil em 2013 e trabalhei como consultor de software aqui na região de Santa Catarina, de Rio do Sul até Santa Catarina inteira, usando o meu conhecimento que eu tinha adquirido na Senior, no meu empreendedorismo lá da Isaac, fora do Brasil também com a parte de segurança, e comecei a vender serviço aqui na região do Alto Vale aqui. Aí eu aprendi mais uma coisa também, porque serviço é bem interessante. Assim. A gente faz um projeto, as pessoas assinam aquele contrato que tem que ser feito no tal do projeto, e na medida que o projeto vai andando, as coisas vão mudando, as ideias vão mudando. Aí adiciona coisa, remove coisa, faz mais não sei o quê. Então alguma coisa que deveria ser, sei lá, 40 horas, no final das contas estava demorando 800 horas. E a renegociação dessas horas excedentes é muito ruim para quem faz software customizado. É um inferno. Tu não tem porque assim, tu não preveu aquilo. Não, mas eu não previ porque não é aquilo. E aí começa uma briga de ter que cobrar e aí não funciona mais.
Então, nessas minhas andanças eu descobri, cara, quem faz serviço, quem presta serviço, tem que cobrar um valor muito alto para prever os excedentes sem se preocupar com a renegociação de contrato. Ou seja, 40 horas de serviço, cara, cobra 200, para não se incomodar. Então cobra um valor que tu acha que bem grande, a pessoa que vai precisar, ela vai valorizar um pouco mais o teu trabalho e no final das contas tu não vai precisar se preocupar em renegociação de contrato. Foi uma das coisas que eu aprendi nessa parte de consultoria e software sob medida, assim, né? Aí nesse meio de caminho, o Everton é um dos fundadores da Effect, e o Fernando Sala, né, professor aqui, eu já prestava serviço para eles também. Então o Everton é meu irmão, mas desde o início lá da Effect, a Effect nasceu antes de 2015, o Everton e o Sala se conheceram, acho que na IPM, e eles começaram a fazer empresa em 2008. Então nessa época ali eu já ajudava eles, nos problemas mais cabeludos eu ajudava eles, e eles me convidaram em 2017 para fazer parte da empresa, né? E desde então, eu estou como CTO da Effect. Se a gente for pensar em plano de carreira para quem está na área de tecnologia, a gente pode pensar em carreira em Y, né? Ou carreira horizontal, vertical. Como é que a gente vê uma carreira vertical da área de tecnologia? Então, tu é primeiro programador júnior, depois vira programador pleno, sênior, aí tu vai como arquiteto, talvez, né? Vira principal engineer, talvez não. E aí tu vai escolher, nessa época ali, quando tu já está no topo da carreira de desenvolvimento, se tu vai ser gestão de pessoas ou se tu vai ser técnico. Algumas empresas permitem que tu faça isso, outras não. Então essa é a chamada a carreira em Y. Se você quer ser bom de liderar pessoas e gerir pessoas, você vai para cima na carreira. E aí vai virar gerente de projetos, talvez Product Manager, Product Owner, vai virar parte de gestão mais, até chegar em CTO, CIO, CPO, esses C-level da vida, né? Então hoje eu sou o CTO, não também por muita escolha, né, de gerir pessoas, mas é porque eu era mais experiente. E eu sou CTO da Effect, a gente tem 24 pessoas no nosso time, Dan? 26 pessoas no nosso time hoje. Voltando à carreira, a gente poderia ter uma carreira em Y, onde é que a pessoa precisa destacar-se dessa parte de desenvolvimento e virar-se principal engineer, que é um comitê de alto level da parte de engenharia de software, né? Então essa não significa que CTO é maior que aquilo ou ao contrário, e sim que é um diferente tipo de carreira. Uma pessoa trabalha mais com a parte de engenharia ainda e outra pessoa trabalha mais com a parte de gestão. Essa é a grande diferença. Bom, esse desafio que tive que aprender coisas novas aqui na Effect, né? Vocês podem imaginar que eu era bastante nerd, assim, eu gostava de mexer com computador. Só computador, código, ali eu me entendia, se eu não me entendia eu debugava até eu me entender, não existia muito conflito com outras pessoas, e a partir do momento que começa a liderar equipes e times, tu tem que gerir conflitos dos outros, interesses dos outros, para um bem maior para a empresa, né? E eu tive que mais uma vez estudar, descobrir como é que funciona isso. Eu não sei ainda se eu sou bom nisso, né? Acredito que estou fazendo o meu trabalho. A gente tem aqui o Felipe, ó, ele está meio quietinho ali, mas o Felipe, tudo que a gente está falando aqui, o Felipe pode desmentir ou mentir, eu concordar, né? Tá falando? E aí eu tive que sair desse mundo de programação para ir para um mundo mais high level de gerência e, no caso, sair da zona de conforto de novo, né? Então, eu tenho aqui algumas lições que eu gostaria de falar sobre carreiras aqui para vocês, né? Então, hoje no mundo, a gente fala de duas coisas quando vocês vão procurar um emprego, né? Eu não estou falando aqui só de procurar emprego, mas isso aqui serve para também quando vocês querem fazer um negócio, se vocês se relacionar com os outros, né? Vocês querem empreender, fazer uma empresa nova. Todas as empresas que eu citei aqui no início, todas elas, sem exceção, vieram de pessoas que programavam antes, no início. E aí, durante a trajetória deles, eles se viram obrigados a mudar de direção.
por necessidade ou porque gostavam, né? Mas então, assim, todo mundo começa como programador júnior, todo mundo começa como estagiário. Seja CEO de empresa, CTO de empresa, todo mundo começa lá embaixo e vai aprendendo novas atribuições e novos desafios no meio do caminho, né? E eu trouxe aqui para a carreira de vocês, não só para se vocês querem ser programador, mas para serem empreendedores ou intraempreendedores também, né? E seguir na carreira, algumas hard skills e soft skills que eu acho que hoje são cruciais que vocês desenvolvam para conseguir alavancar a carreira de vocês, tá? Vocês entendem que são hard skills e soft skills? Eu acho que todo mundo entende, né? Alguém não entende? Eu explico aí. Não entende? Tá. Soft skills e hard skills são bastante comum hoje na área de gestão de pessoas, onde o RH ele vai verificar se tem uma aderência ao conhecimento técnico exigido para a empresa. Isso são hard skills. Então, tu sabe PHP? Tu sabe Java? Tu entende de estrutura de dados? Isso são os conhecimentos que tem que ter, que são os hard skills que tu vai lá e aprende na faculdade, aprende nos cursos, para conseguir ter aderência à vaga ou não. E os soft skills são cada vez mais usados hoje pelo pessoal de RH para descartar pessoas boas de hard skills, que são boas técnicas, mas que não se adequam bem à cultura da empresa. A gente pode citar de soft skills relacionamento interpessoal, se a pessoa consegue se colaborar bem com os outros nos times, se a pessoa ela não é digamos, ela não é beligerante, ela está querendo brigar o tempo inteiro, discordar o tempo inteiro, né? Então, são características da pessoa que não é relacionada à área técnica, tá? Então, o que eu considero aqui de hard skills, né? Primeiro, inglês. Saber inglês. Por que eu falo isso? Se a gente for ver um dia na internet, infográfico, grande parte do conhecimento gerado todo dia, eu diria que mais de 1000 vezes maior do que português. Inglês é usado, por exemplo, assim, são dois estranhos. Eu sou brasileiro e eu vou para a Turquia. Qual que é a língua que a gente fala? Inglês. Qual que é o alemão quando vai para a China? Que língua que ele fala? Inglês. Entendeu? O inglês é a língua proxy para a comunicação entre duas línguas estranhas, né? Então, grande parte do conteúdo na internet hoje, livro, não só na internet, né? Livro, é tudo gerado em inglês. Então, é crucial que as pessoas saibam inglês para conseguir executar um bom trabalho, conseguir expandir as possibilidades de relacionamento. Fora, né, uma coisa padrão, quando vocês estão programando nas linguagens de programação que vocês aprendem aqui nos cursos aqui, vocês não digitam lá o enquanto lá que aprende o enquanto, o C, aqueles pseudocódigos em Portugal, né? Vocês não usam aquilo no dia a dia, a gente usa em inglês. Se vocês sabem o que aquele comando funciona, o que aquele comando quer dizer, é muito mais fácil vocês formar um modelo mental da execução daquilo na cabeça de vocês do que decorar aquela palavra que faz aquela estrutura. Então, já sabe o significado. Que o while é enquanto, ou que o slice significa partir numa lista, né? Se você não sabe, você vai decorar. Como é que eu faço para partir uma lista? Slice. Né? Eu tenho que fazer ao contrário, o dicionário de informação na tua cabeça. Então, eu acho que esse é o crucial para a nossa área e para qualquer área. O segundo aqui é desenvolver muito bem a lógica e a estrutura de dados. E, assim, linguagem de programação, vou programar React. Legal, vai estudar Vue.js, vai estudar qualquer, você pode nomear aí, qualquer que seja a tecnologia que está sendo usada hoje, Flutter, whatever. Isso é temporal, isso vai ter uma janela de tempo, espaço aqui na vida de vocês, ela vai nascer, ela vai virar hype e ela vai morrer. E algumas pessoas vão continuar usando aquilo, óbvio, pro resto da vida, mas ela não vai ser hype a vida inteira. Então, foquem não em aprender frameworks, foquem em não aprender coisas específicas, foquem lá na base, que é lógica, estrutura de dados, estrutura de arquitetura de computadores. Isso aí é um conhecimento efêmero. Vocês vão conseguir transportar para a vida de vocês a vida inteira. A base não muda. Né? Então, acho que esse é um conceito que eu dou também de aprender de hard skills. E outro hard skills que eu acho que é um pouco mais temporal, que é da nossa época agora, talvez há uns 10 anos já, que é conhecer como é que funciona
desenvolvimento de aplicativos móveis e desenvolvimento web. Então, o que se usa na tecnologia web e o que se usa na tecnologia de mobile. Então, são outros hard skills que vocês, eu acho que são cruciais para conseguir arrumar um bom trabalho e conseguir desenvolver na carreira. São 3 de cada, eu tenho soft skills também. Então, quais são os soft skills que eu considero não só para a tecnologia, mas para qualquer área, tá? A primeira delas é comunicação. Vocês têm que aprender a se comunicar. Eu já falei, né, que eu gostava de ficar na frente do computador e falar com o meu computador, não gostava de ninguém ficar me enchendo o saco. Porém, a gente precisa aprender a comunicar as coisas. A gente precisa aprender a falar para o gerente do projeto, cara, isso aqui está dando errado, isso aqui vai dar merda, isso aqui está no prazo, eu tenho uma ideia aqui, como é que eu faço para vender essa ideia? Comunicação. A gente precisa comunicar às pessoas como é que o trabalho está andando, mesmo a pedir ajuda. Eu tive muitos casos de pessoas júniores dentro do time, que o cara é ocupado no dia a dia, tu não vai lá e senta do lado do júnior e pergunta o que ele quer. Ele vai ter que vir, ele vai ter que se mexer. Então a comunicação de como é que pedir essa ajuda, de saber se expressar, é mais que nunca um soft skills essencial na vida de hoje. Ainda mais, o home office, né, que o Dan estava falando aqui, ele trouxe muitas vantagens para nós. Só que a pior desvantagem é a comunicação. A gente não está do lado de um programador sênior para bater no ombro e perguntar, cara, como é que faz isso aqui? Estou com dúvida. A gente vai ter que ir atrás dele pela internet, né, tem, sei lá, a comunicação que a gente tem que usar para pedir ajuda, saber como é que funciona. E para um programador júnior que está começando, é muito, muito difícil quebrar essa barreira da vergonha ou de não querer parecer burro, né, digamos assim, não é burro, mas não ter conhecimento e dizer isso porque tu está pedindo ajuda, entendeu? Então, comunicação é essencial. Como é que eu desenvolvo a comunicação? Alguém sabe? Lendo. Não sei se vocês gostam de ler, mas leiam. Qualquer coisa, consumam livros. E aí vocês vão aprender a se comunicar melhor. Outros soft skills é a humildade, né? A gente vê muito na nossa área, às vezes ela é bem tóxica, porque as pessoas elas chegam a um nível de conhecimento de uma área específica, que é a tecnologia, onde as outras pessoas não entendem, é muito abstrato para elas. E isso gera, às vezes, uma soberba muito grande na nossa cabeça, né? Principalmente quando a gente é mais novo, né? Por exemplo, a tua avó vai perguntar alguma coisa sobre como é que funciona alguma coisa no WhatsApp. Cara, muitas vezes tu não tem nem paciência de falar com ela, né? Mas ter a humildade de conseguir reconhecer que nem todas as pessoas têm o mesmo nível de conhecimento é crucial. Dentro da empresa, principalmente, né, Felipe Dan? Assim, a gente tem pessoas de vários níveis dentro da área da empresa, da IFEC. São 100 pessoas, mais de 100 pessoas hoje. Tem desde a moça que faz o cafezinho, até engenheiro de software, o Dan, que é o nosso head de Cloud Ops, e gente de CS, suporte, vendas. Nenhum deles tem conhecimento técnico tão profundo como a área técnica. E a gente tem que ter empatia de quando a gente falar com essas pessoas, tentar não usar acrônimos, né? A gente gosta muito de acrônimos dentro da área de tecnologia. E eu odeio quando chego numa reunião de vendas e os caras começam a falar de siglas lá que eu não entendo patavinas. CAC, MRR, né? Hoje eu já entendo muito mais, mas não geram empatia com as pessoas. Então a gente tem que saber que quando a gente está comunicando com certos grupos de pessoas, saber usar as palavras certas, não usar acrônimos e sempre tentar entender o outro lado. Então acho que é um soft skill crucial também. E por último, ter empatia com os problemas dos outros. Então a gente vive num mundo onde a gente precisa colaborar em todo mundo e dentro da própria área de tecnologia, a gente rola problema e estoura problema todo dia. Todo dia tem pouco para pagar. Se a gente disser assim, bom, isso aqui não é problema meu e dá de braços, a gente vai criar uma organização muito tóxica em qualquer área, né? E a gente funciona muito bem lá porque todo mundo se abraça, é humilde, reconhece os problemas, ninguém fica apontando o dedo. Então acho que é um soft skills também bastante interessante para a nossa área. E eu vou falar também, esses são soft skills, e eu vou falar também de alguns mindsets que a gente precisa ter nessa área, tá? Que é nunca perder a curiosidade. A curiosidade de aprender, curiosidade de mexer. Dizem que a curiosidade matou o gato, mas é só uma coisa do gato. Para nós, quanto mais curioso e mais a gente for investigar como é que funcionam as coisas, a fundo realmente, melhor vai ser o nosso conhecimento.
Então, nunca percam a curiosidade. Mesmo porque eu tenho 24 anos de carreira, eu acho que nesses 24 anos eu não parei de estudar nunca. Eu tenho que sempre ficar me atualizando, porque senão eu estava lá na época do Clipper, na época do Delphi ainda, não na época da nuvem e o que a gente tem hoje de tecnologia, né? Persistência é fundamental que vocês tenham um mindset de persistência, porque não é a primeira vez que vai funcionar, não é na segunda vez que vai funcionar, às vezes é na 12ª vez às 3 horas da manhã que vai funcionar. E aí, se a gente não tem persistência, a gente parou lá na segunda, ou lá na terceira e não foi para frente. E a última, eu acho que também é um mindset de pensamento crítico. Então, vocês estão na frente de um problema. Isso hoje, a grande parte da população não tem pensamento crítico. Vocês estão de frente de um problema e vocês enxergam apenas uma visão desse prisma aqui. E aí você já sai para a conclusão. Vocês não estão exercitando, se as pessoas fazem essas coisas, não estão exercitando pensamento crítico, porque existem mais coisas por trás dessa primeira visão que você tem. Você pode enxergar o prisma por aqui ou pelo outro lado. Quanto mais informações vocês escolherem e conseguir julgar aquele problema ou aquela situação por diferentes ângulos, por diferentes perspectivas, você formar pensamento crítico. Vocês estão usando o que vocês conseguiram coletar, não de primeira e usando só a primeira parte do cérebro, que é pensamento automático, né? Vocês estão usando o pensamento crítico de vocês para conseguir formar uma decisão. Na área de software isso é muito importante, porque às vezes o que enxerga de primeira vez aqui não é realmente o problema em si. É só uma consequência. A gente tem que ir mais fundo, colher mais dados, para daí conseguir chegar a uma conclusão e traçar uma estratégia de solução disso aí, tá? Bom, eu acho que era isso aí. Espero ter contribuído um pouco para a carreira de vocês, e seja lá qual você for seguir, né? E estamos também dispostos aqui a contribuir mais. Vocês só podem nos encontrar aí na rede social, no site da Effect tem um monte de informação. E a gente tem um monte de vaga aberta também, não sei se o Dan falou. Vocês têm lá no site da Effect lá há várias oportunidades. Quem tiver interesse, vai lá, se cadastra lá e a gente vai fazendo o processo seletivo. A gente tem vagas abertas. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Fábio, por favor. Perguntas abertas agora, né? Dan também? Dan também, não só para mim. Só uma dúvida que me gerou quando vocês comentaram ali que vocês não vendem o software, vocês vendem a mensalidade. No caso, vocês trabalham com licitações. Vocês vendem a mensalidade e um percentual da venda fechada, vendem só a mensalidade fixa, vendem de acordo com a demanda de cada cliente. Qual que seria a ideia de vocês em relação a isso? O modelo de negócio da Effect é baseado em SaaS, né? Software as a Service. E a gente não cobra por... A gente tem alguns planos diferentes de mensalidade. Então, o cara que está começando, ele está trabalhando com poucos processos de licitação, 5, digamos assim. A gente tem um valor lá. Se a pessoa trabalha com mais de 10, até 20, é outro valor. Se trabalha com mais ainda, aí a gente já classifica como VIP ou Enterprise e assim por diante. Então, a gente classifica o negócio da pessoa conforme o tempo... O volume, E aí eu digo também o tempo, né? O time da empresa. A gente não está lá cobrando valores exorbitantes porque a empresa está começando. Então a gente dá a oportunidade de todo mundo começar. A gente não cobra por volume a gente não cobra por transação, né? Ou seja, a gente não pega um pedaço da comissão da licitação. Isso não é lei, isso, tá? A gente não pode interferir no valor lá, não pode ter esse tipo de coisa, então a gente só cobra mensalidade mesmo. E aí tem vários tipos de mensalidade, desde entrantes até mais profissionais. Mais perguntas? Manda aí. Você falou bastante sobre carreira e tudo mais. Nessa tua carreira de 24 anos, quais assim foram uma maior dificuldade dela? Acho que a maior dificuldade para nós aqui da tecnologia é ter que... Se tu decidiu o que tu quer exigir para a carreira técnica, tu tem que ter na cabeça que constantemente tu tem que estudar e se reinventar. Se tu parar 2, 3 anos, tu vai ficar lá com a mentalidade de 2, 3 anos atrás e o mundo já mudou. Então, eu acho que o maior desafio para nós é se manter, é conseguir conciliar teu tempo da vida pessoal e do trabalho e continuar se atualizando, estudando e mesmo assim
para conseguir se manter relevante no mercado, né? Mas dentro específico da minha carreira, assim, eu acho que a coisa mais difícil que eu já enfrentei foi sempre foi entrar numa empresa nova ou começar um negócio novo. Os primeiros meses eles são muito ruins, assim, até que se acostumar com o ambiente, as pessoas confiarem no teu trabalho, os clientes confiarem no teu trabalho, acho que são os maiores desafios que eu tive, assim. E um ponto específico que eu posso dizer foi de conseguir fazer entrevistas em inglês para a empresa anterior. Era uma insegurança muito grande no início. Isso aí foi bastante ruim. Não sei se era essas respostas que eu queria ouvir, mas... Mais alguma?